Fala, meu lindo, minha linda. Ah, meu Deus. Minha pressão quase baixou. São Paulo, bebê. Estamos em São Paulo. E essa é... E não foi nada combinado aqui. Os irmãos são... É porque nós estamos muito felizes. Porque sabemos que cada palavra da série Oásis vai ser uma resposta de Deus para você. Então, abra o seu coração. O tema dessa mensagem, eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Eu só quero, antes de qualquer coisa, só para... A câmera, corre, ali, nego, corre, aqui, nego, a câmera, o curte e compartilha. Aí, curte e compartilha, inscreve no canal, manda o vídeo, nem que seja uma indireta pra alguém. Ativa o sininho. Aquele grupo de política que dando maior guerra, manda uma mensagem no nada. Lembre-se, políticos passam, a palavra é para sempre. Então, amém. Ai, vontade de falar. É que tem tanta gente perdendo amigo, família, relacionamentos por conta de algo passageiro. Ai, Jesus, um outro dia a gente briga nesse assunto. Enquanto isso, eu acredito que você já deve ter curtido, compartilhado, comentado. Top. E vamos para o vídeo. O texto da nossa caminhada é um texto que aparentemente no início ele não conecta com o tema principal, ferimentos de batalha. Mas a nossa jornada juntos vai fazer isso conectar no teu coração para fazer sentido. O texto é de Jeremias, capítulo de número 18. Um texto que provavelmente em algum momento da vida você já deva ter ouvido, estudado, falado sobre. E eu quero ler algo rápido, que é só o começo, dizendo: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Você já sabe o que vai acontecer. O Jeremias vai descer à casa do oleiro, vai chegar na casa do oleiro, e quando ele chegar, o oleiro estará na frente das rodas, formando com as suas mãos, a partir do barro, um vaso. É isso. Guarda o vaso, que ainda está molhado, de barro informe, e começa a entender o nosso ponto de partida. Da onde nós vamos partir? Eu estou vendo um filme esses dias. Eu gosto de ver filme, mas eu tenho um problema que eu não sei se você tem. Eu me envolvo emocionalmente. Mas eu não me envolvo num nível normal, eu me envolvo num nível preocupante. Eu oro pelos personagens. Eu sonho com os personagens. Os personagens fazem parte da minha família no outro dia. E quando morre alguém, eu sinto a dor do luto. Estou falando verdade. Esses dias eu assisti um filme com o personagem que morreu. Aí eu chorei. Minha esposa chegou, não entendeu o que estava acontecendo. Está acontecendo. Fala comigo agora. Quem viu a mensagem de ontem, resolva suas dores, vai entender. Mas eu quero falar do filme que eu vi, né? Deixa eu chegar ao cerne.
Eu vi um filme de um ator, você já deve ter visto ele alguma vez, o Steven Seagal. Rapaz, pensa um homem bom de briga. E ele é tão bom de briga que ele não apanha. Irmão, ele só dá ali. E ele bate de mão aberta. Aí o cabra vem, maior que ele. Aí o cara... E você fala, que é isso, irmão? Chega uma hora do filme que você está começando a torcer. Tomara que ele leve um cacete também. Porque é impossível você entrar numa guerra, numa batalha, e sair de maquiagem, bebê. É impossível você entrar numa confusão chamada vida e pensar que não vai ter nenhuma cicatriz e que vai dar tudo certo para sempre. Irmão, só dá certo no filme do Steven Seagal. Os filmes que eu curto é o do Van Damme. Só referência antiga. Os irmãos da década de 90 já sabem o que eu estou falando. Ou não, me preocupei um pouco agora. Esse irmão apanha o filme inteiro. Dá dó do miserável. Apanha, apanha, apanha. E quando pensa, morreu, ele faz assim, ó. Levanta, olha nos olhos do adversário, dá-lhe um soco. E o adversário morre. Bom, isso também não é real. Não é assim que a vida funciona. A vida, na verdade, ela é muito mais complexa. E o que a gente precisa entender é que, se queremos viver algo de Deus, se queremos viver o plano de Deus sobre nós, em nós, nós vamos precisar aceitar que em vários momentos não será do jeito que a gente deseja. Que em vários momentos nós vamos perder completamente o controle. E as provações serão parte da nossa rotina. E eu digo isso para você porque em uma geração onde o conflito está cada vez mais difícil, porque não sei se você percebe, mas a gente está perdendo um pouco a manha de resolver os conflitos da vida, de resolver problema. A gente maximiza tudo, dá um monte de BO nas nossas emoções, a gente paralisa e não consegue. Bom, se você continuar dessa maneira, a tendência de você viver uma vida medíocre sem resultados na presença de Deus é muito grande. Porque o segredo é entrar no conflito e aprender a resolver no conflito. Aprender na guerra. Tudo isso que eu estou falando para você é partindo de um princípio que o Senhor ministrou meu coração depois de muito tempo para aprender. Muito tempo. Foi quando eu entendi que todos os meus amigos, grave, eu não estou falando sem um dado claro, não, todos os meus amigos que vivem uma vida extraordinária hoje, debaixo da veste, estão carregados de cicatrizes. Todo mundo que vive algo extraordinário, que vive um plano de Deus, hoje carregam consigo marcas de dor, humilhação, vergonha. E todos, quando falam das vergonhas que passaram, das humilhações que viveram, não falam com luto, não falam com dor. Pelo contrário, difícil aprender isso, mas agora eu estou começando a ficar bom nesse negócio. Quando essas pessoas que vivem algo extraordinário contam as suas histórias, tem um sorriso no rosto, tem brilho no olhar, e quando o testemunho vem afora, você não quer viver a dor dele, mas quer viver o que ele está vivendo. Porque nós olhamos para alguém que Deus está usando e a gente não tem noção de todas as dores e processos que aquela pessoa viveu para chegar onde está. Então a gente olha e diz, uau, eu queria viver igual. Aí Deus diz, quer? Tem certeza? Aí você faz assim, sobe 2, tira 3, 4 vezes 5, 6, 7. Você faz a conta, olha as letrinhas miúdas do contrato e diz, não quero. Então basicamente a gente vive em um tempo onde muita gente paralisa, porque mesmo sabendo o que Deus quer e aonde o Senhor deseja o levar, o destino está bloqueado, paralisado, porque o processo para tanto, a pessoa não quer. E aí, lindo, eu, dentro de toda essa conversa que tive durante meses, e ouvindo histórias, e conhecendo as pessoas, e
conhecendo homens e mulheres de Deus, eu entendi que ou eu pago o preço e deixo o Senhor moer em algum momento, para poder posteriormente colher do fruto de um trabalho de forja do Eterno, ou eu vou ser linear a vida inteira, sem testemunhos para que os meus filhos me ouçam e desejem viver a ousadia de coragem que o pai em algum momento enfrentou. Se eu perguntar para cada um, todo mundo tem a sua história. Mas, por exemplo, eu estou olhando aqui o pastor Adson, que é o pastor dessa igreja que nos recebe. O senhor ontem na nossa conversa falava do seu tempo de ministério. E eu acho brilhante essas conversas, eu gosto de ouvir porque eu sou um bebê. Eu comecei ontem, e aí quando eu vejo alguém dizendo: eu estou 20 anos falando de Jesus e vivendo o ministério, e o sorriso ainda está no rosto, a alegria ainda transparece, eu começo a entender que existe longevidade mesmo em ambientes de processo de dor e feridas profundas. Porque seja sincero, pastor, eu nem lhe apresentei aos visitantes, mas a gente faz isso já. Mas para chegar agora aqui e estar nesse lugar, rápido, quantas histórias de humilhação o senhor tem para contar? É muita treta. E sabe, todo mundo que você vê em algum lugar de uma posição que está em destaque, o destaque é o resultado de milhares de dias de humilhação. E agora, compreendendo que é impossível sair de uma guerra sem uma marca, eu preciso aprender a aceitar as marcas e às vezes inclusive provocá-las. Um livro que li agora essa semana falava como que um diamante nasce, como que surge um diamante. E por isso que eu conectei com o texto que nós vamos entrar. O diamante nasce a partir de 3 fatores: pressão, calor e tempo. O diamante, por isso que eu olho para a Bíblia e eu falo que não pode. Como que alguém escreveu isso há tanto tempo, viveu isso há tanto tempo? E eu olho um estudo de agora e a história é a mesma: pressão, calor, tempo. Como pode? Bom, é que Deus não trabalha com coincidência. Ouvi uma frase esses dias que curti: Deus trabalha com cristocidência. É sempre Cristo controlando tudo, todas as histórias, e tudo fecha. Bom, um diamante que essencialmente é feito de carbono, cerca de 100 milhas para baixo da terra, precisa de 3 coisas para virar um diamante: pressão, calor, tempo. Tem gente que, se ouvir uma dessas palavras, já não gosta. Tem gente, por exemplo, que não gosta de esperar. Tem gente que brigou com a esposa hoje, que a esposa demorou demais para se arrumar, e já ficou boladão, já reclamou. Bom, tem mulher que não gosta de esperar nem o bolo terminar de assar, abre o forno antes. Tem gente que pegou fila para chegar aqui hoje, ficou bravo, reclamou dentro do carro: por que tanta gente veio? Esperar é uma arte, não é todo mundo que gosta. E tem algo muito pior do que esperar: pressão. A pressão, ela é eu sei, porque eu tenho uma personalidadezinha difícil. Suportar a pressão é suportar as humilhações de um processo que me leva para um lugar aonde Deus quer. E eu sei que nós também temos muita dificuldade com pressão. A gente tem dificuldade com ataques, a gente tem dificuldade quando as pessoas nos perseguem, a gente tem dificuldade quando alguém fala algo contra a gente, e a gente tem uma vontade só: vingança. A gente muitas das vezes não quer viver o que Deus deseja para nós porque a gente quer obedecer à vontade dele. Não, é porque a gente quer esfregar na cara de alguém que nos humilhou no processo, que a gente estava certo e o que Deus tinha para nós era de verdade.
Eu sei, irmão, é difícil dar um glória a Deus nessa mensagem. Eu sei que é difícil porque alguns milagres que a gente pede não são para nós, é para esfregar na cara de alguém. Ai, Jesus, meu Senhor, não deixa eu pregar essas mensagens complicadas. As pessoas ficam chateadas. Eu tô aqui falando com você e as histórias surgem na minha cabeça, irmão, porque de vez em quando eu bato de frente com os inimigos. E todo mundo é assim, irmão. De vez em quando eu bato de frente com alguém que me pisoteou. E aí dentro de mim mora o Dave. E o Dave, irmão, é vida louca. O Dave, se mandasse, eu nunca ia estar aqui. O Dave, se governasse, eu ia viver brigando na internet, xingando os outros, mandando direct, ofendendo. Mas graças a Deus que o Dave vive perdendo as batalhas, e quem ganha é o dono dele, que o controla e governa. E eu tô falando porque o resultado do que sou é fruto da humilhação que passei. Eu já vou chegar. Porque eu confesso, dá algumas vontades. A gente é ser humano. Por exemplo, eu tô essa semana dei de cara com um irmão. Você consegue fingir que não conhece os outros? Você vê e fez, nossa, não conheço essa pessoa que não me parece estranho. Irmão, fizeram isso comigo. Só que eu que queria ter feito com ele. Entendeu, irmão? Só que o meu lado, às vezes, muito bobo, a gente quer ficar sorrindo. E como ele fez que não me reconheceu, aí, irmão, o Dave dominou. O Dave falou, devolve o controle do PlayStation aqui. Aí, irmão, na hora eu gritei, ei! E ele se fingindo de louco, indo embora. E eu... Quando ele olha, eu falei, que isso, cara? Não lembra de mim? Claro que ele lembra. Porque eu lembro dele. E aí ele falou assim, você aí? Aí eu falei, vem cá, rapaz, me dá um abraço. E aí o David dentro de mim diz, conta umas histórias boas. Esfrega na cara. Aí, irmão, por isso que é importante o processo antes da honra. Porque se a honra vem antes do processo, a honra se vira contra você e te transforma em alguém miserável. E eu não falei nada para ele. Eu só dei um abraço e falei, ai, bom te ver, meu irmão. Dentro de mim eu queria contar umas histórias. Eu não fui nem falso, eu só não deixei passar. Isso é sinônimo de que todos nós precisamos de tratamento. Que não importa quem seja, as marcas que Deus nos permite são exatamente para que nesses momentos quem perca a guerra é o nosso eu, e que o nome dele seja glorificado. Por isso que quando olhamos para alguém que passou por muitas batalhas, essa pessoa é digno de ser respeitado, porque para chegar aonde chegou, suportou o que muitos de nós não conseguiriam suportar. Quando eu entendo o que Deus vai falar com Jeremias, eu começo a desejar uma coisa: Senhor, não me solta enquanto o processo não acabar. Não me tira das rodas enquanto eu não ter a forma que o Senhor deseja. Só que isso vai me custar pressão. Pressão. Eu sei que é difícil, mas se nós aprendemos a orar da maneira completa ou de maneira correta, a gente vai dizer: Jesus, manda umas humilhaçãozinhas. Você já pensou que lindo, você que bonitinho, acordando de manhã dizendo: Jesus, hoje eu quero ser humilhado pela Jéssica, Senhor.
Jesus, hoje o meu chefe, Senhor, pode liberar. Deixa, Senhor, deixa, porque eu estou precisando. Você nunca vai fazer essa oração, meu lindo, porque a gente não gosta de ser oprimido. Mas se eu te dizer que a opressão de agora é o que garante o teu coração amanhã, se eu te falar que algumas marcas e cicatrizes, quanto mais profundas, mais seguros nos tornam para viver exatamente o plano de Deus lá na frente de você crer. Quer ver uma coisa? Eu vivi muito tempo pregando. Eu pregava só em igreja pequenininha e só para pouca gente, e só no primeiro dia, porque tinha os famosos vinham depois. Os que pregavam bem vinham sempre depois. Então eu entrava para dar uma palavrinha, tipo assim, sexta-feira alguém não consegue trazer ninguém? Chama o Dave. E eu ia, irmão, porque eu tava lá, top, vamos. Irmão, eu vivi muita treta. Eu sempre falo que conversa de itinerante, de pregador, né, de qualquer ministério, qualquer pessoa, se você conversa com um par seu, todo mundo tem a história triste do que viveu para chegar onde chegou. Então eu tenho as minhas histórias, você tem as suas, mas as minhas também são sinistras. Então eu me lembro de algumas coisas. Por exemplo, eu chegava na sexta-feira para pregar na igreja, tinha bem menos gente do que no sábado e domingo, porque era eu que ia pregar. E às vezes quem estava dirigindo aquele culto falava assim: irmãos, fiquem tranquilos, o melhor vinho é o do final. E eu estava aqui, ó, o suquinho de uva integral, porque se o melhor vinho era do final, basicamente ali era o coitadinho. E eu ouvia coisas, por exemplo, olha, vou trazer semana que vem um pregador bom de verdade. Falei, que é isso, hein? Esse dia eu entrei no meu carro e eu fui chorando para casa, dizendo: nunca mais eu vou pregar o evangelho. Se for para ser humilhado desse jeito, eu não quero nunca mais. E sabe, eu consigo me lembrar de tantas histórias, de passar humilhação na casa das pessoas, de dormir em um lugar onde não era para dormir, mas como o objetivo parece-me que era humilhar. E sabe, todas as vezes que isso acontecia, eu dizia: Jesus, por que, Senhor? Por que comigo? Por que tanto BO? Por que tanta humilhação? Sabe, as pessoas não têm muita noção disso, porque vê agora. Então eu falo: nossa, que isso, que maneiro. Bebê, senta comigo, vamos revisitar as histórias. Vamos falar da kitnet. Vamos falar do carro que queimou o para-brisa e a minha esposa gata do jeito que é, com aquela cara de rica, com o guarda-chuva para fora do carro aqui, ó, tirando a água do guarda-chuva, e eu com medo dela brigar comigo. Ela falou assim: só vai, lindo, vai dar tudo certo. E a gente chegar para ministrar num lugar, e quando entrar dentro do carro para voltar, tem um pacotinho de uma oferta com R$14 em moeda, e o combustível para chegar lá foi 20. Então faltava 6, né? E aí tinha um para-brisa que quebrou, mas era Uno, então era uns R$18. E tudo isso foi marcas necessárias. Quando Deus desce o Jeremias lá, ele começa a prestar atenção, e a Bíblia diz que as mãos do oleiro estão sobre o vaso, e de repente o vaso desmancha na mão do oleiro. E eu sei que muitos de nós aprendemos errado sobre isso. Nós aprendemos que o oleiro quebrou o vaso, mas aí a Bíblia diz que o vaso quebrou-se na mão do oleiro, porque o problema nunca é o oleiro, é a matéria-prima que o oleiro escolheu para trabalhar. A gente, não sei se você sabe disso, mas você é ruim de dar ódio. Você pode compartilhar isso com o irmão que está do teu lado? Você pode dizer assim para ele: você é muito ruim. Aproveita, desabafa, abre o coração. Mas fala para ele: mesmo assim, Deus olhou para você e enxergou aquilo que só Ele consegue enxergar. Porque
Se a gente querer entrar na seara de reclamar do processo, o oleiro vai ter direito de reclamar da matéria-prima. Ah, Senhor, não quero esse processo. Meu lindo, com a matéria-prima que você é, só assim para dar certo. Porque senão você vira uma cebosa, irmã. Você vira um ceboso, meu lindo. Deixa eu abrir o coração para você. Tem gente que Deus não pode dar um pila a mais, que ele fica soberbo, trata mal os outros, fica ignorante. Se ele comprar uma moto, ele já fica: nossa, estou em outro patamar da sociedade. Tudo que vem antes de um processo que garanta a estabilidade para aquilo, vem para destruir, não para abençoar. Então, pressão a gente precisa. Pressão. Aí depois, quando acabou a pressão, aí vem o calor. E entenda que o vaso pronto não é o barro original. Entende o que eu acabei de dizer? O vaso pronto não é o barro original. Não é mais a mesma textura, não tem mais o mesmo cheiro, não tem mais a mesma forma. Era um barro, agora é um vaso. Mas não se tornou um vaso no passe de mágica, se tornou um vaso por conta de todo o processo que viveu para chegar. Pressão e o fogo. O fogo é o negócio que envolve o terceiro tempo. Porque quando o oleiro coloca o vaso no fogo, ele vira as costas para o vaso que está dentro do forno e vai trabalhar no outro que está sobre as rodas. Seja sincero, você já se sentiu esquecido no forno? De olhar para todo o cenário que você já viveu e dizer: Jesus, o que está acontecendo? O Senhor só pode que o Senhor me esqueceu aqui dentro. Só pode, o Senhor está pegando fogo, o pau está torando, e parece que o Senhor não ouve a minha oração, o Senhor não olha para mim, o Senhor faz com todo mundo e não faz comigo, o Senhor levanta todo mundo e não me levanta, todo mundo melhora de vida, e eu estou na mesma funda aqui, e aí o fogo está assim, ó. E muitos de nós, nesse momento, abrimos o forno de dentro para fora, e corremos um sério risco de se tornar um vaso frágil, que não esperou o tempo e não aceitou o processo, e no primeiro embate da vida vai quebrar. Escute bem, lindo. Você nunca vai ver um homem ou uma mulher de muito sucesso que não tenha respeitado os processos de Deus na sua história. Não existe esta pessoa. E se existe, a validade dela é breve. Porque quem respeita tempo, quem respeita o calor, a pressão, se torna exatamente quem Deus quer e permanece em quem o fez. Quem se torna pela força do próprio braço aquilo que deseja, faz para si. E quem faz para si tem prazo de validade curto. O ego toma conta, o orgulho o domina, a presunção o absorve, e quando ele menos imagina, tudo que tem se vai, porque nunca foi dele, até porque ele não tinha habilitação para ter o que tinha. Eu conheço gente de todos os tipos, gente que prosperou da maneira correta, gente que prosperou da maneira errada. Talvez você sabe do que eu estou dizendo, mas você já viu que tem gente que prosperou com dinheiro que não é lícito, não tem felicidade no dinheiro que tem. Por quê? Porque não tem o processo correto, não tem o processo real. Você entende isso? Não tem o processo real. Se o processo não acontece, boicota tudo, o resultado, exatamente tudo. Eu preciso terminar. A Bíblia diz que o oleiro está terminando o vaso, coloca o vaso no forno, e agora a gente segue daqui. O vaso, quando fica pronto, quando o vaso fica pronto, a gente pode dizer que agora ele está preparado. E a pergunta é: preparado para quê? Ok, eu passei por um processo nas mãos de Deus, eu fui humilhado pela vida, passei processos, pressão, fogo, tempo, tudo. A pergunta é: para quê?
E o para que errado revela que alguma coisa no processo não foi respeitado. Eu vou dizer, alguém diz aqui: para que os meus inimigos sejam envergonhados. Alguém aqui pode dizer: para que quem riu agora passe vergonha. Quando você olha a Ana, quando o filho dela, Samuel, nasce, a Bíblia diz que o que ela faz não é levar na casa de Penina e esfregar na cara de Penina. Não, o que ela faz é pegar um garoto depois de desmamar e levar no templo e consagrar ao Senhor. Então deixa eu gravar algo no teu coração para sempre. Todas as cicatrizes de uma batalha que você carrega não são para fazer você parecer mais forte do que o irmão que está do teu lado, mas para que você compreenda que o Deus de toda a eternidade olhou para você e ouviu algo que só Ele pode enxergar. As marcas são suas, mas a glória da vitória é dele. O vaso só serve para uma coisa, só para uma coisa. Sozinho ele não adorna, mas quando ele é preenchido, ele tem sentido para existir. Eu demorei muito para compreender isso, lindo. E como disse algumas vezes, algumas mensagens eu gostaria que tivesse me contado antes. Algumas palavras eu gostaria que alguém tivesse falado para mim. Porque as batalhas que lá atrás enfrentava, se soubesse do que Deus estava sendo, preparando, do que Deus estava, eu teria reações distintas. Teria suportado o fogo em silêncio, porque falei muito na hora que devia ter ficado quieto. Teria esperneado menos, teria deixado inclusive pegar mais. Quanto mais fogo, mais resistência, mais resiliência, mais capacidade de suportar. E aí, lindo, eu já chego no final do vaso. Um dia você olha no espelho e pensa que está pronto. E esse dia você errou de novo. Porque o vaso fica pronto, mas o oleiro nunca para de trabalhar no vaso. Eu vou falar de novo isso, lindo. O vaso fica pronto, mas o oleiro nunca para de trabalhar no vaso. O vaso está trabalhando, dando certo, quando de repente o oleiro coloca a mão no vaso e diz: dá uma seguradinha, preciso retocar algo que eu consigo ver, e que se não mexer agora vai te prejudicar lá na frente. E aí quando você pensava que estava tudo certo, que agora era só vento em popa, você está nas rodas de novo, nas mãos do oleiro. E o oleiro está tampando buraco em você, está fechando fendas de rachadura. E você diz: não, mas já tenho marcas o suficiente. Aí Deus diz: não, mas é que você não sabe que o que vem depois precisa de resistência ainda maior. Então, lindo, eu quero só que você compreenda um negócio. Todas as vezes que alguém falar sobre marcas e cicatrizes, diga: eu quero. 10 irmãos, tá bom, 10 irmãos querem, os outros dizem: não, férias. Disney. Então, lindo, se prepare, porque vai dar tudo certo com você. Só não vai acontecer nada maneiro, só vai ficar na marolinha. Agora, quando você entende que a cicatriz é necessária, você não precisa nem ser convocado para a guerra. Você entra na guerra, você entra na batalha, porque você sabe que quanto mais marcas, mais capacidade você vai ter para suportar o que Deus deseja colocar em você. O vaso fica pronto e o resultado do vaso é ser preenchido. E aí o apóstolo Paulo termina dizendo: tendo porém tesouros em vasos de barro, para que a glória não seja do vaso, entende? Mas daquele que o encheu. As minhas cicatrizes talvez
Algumas cicatrizes a gente nunca vai mostrar para ninguém, mas todas as vezes que a gente olhar, a gente vai lembrar o porquê e para quê. E talvez um dia, é profético o que eu vou falar agora, receba se você quiser ou não. Posição de receber é assim: adorar, abençoar, receber. Eu quero declarar no nome de Jesus que todas as batalhas, todas as guerras que você está enfrentando, ou talvez ainda vai enfrentar, servirão para deixar cicatrizes profundas em você. Que talvez não é isso que você desejava, mas se tem alguma coisa que muda o homem de maneira genuína, são as marcas de um combate. Talvez você não percebe, mas cada marca, uma faceta do teu caráter é trabalhada. Cada marca, uma faceta da humildade sua é trabalhada. E quando menos você perceber, uma ferida aberta se transforma numa cicatriz. E a cicatriz que um dia doeu, em nome de Jesus na sua vida, será um motivo para glorificar o nome daquele que te chamou para obras incalculáveis, maiores do que você possa imaginar, mas que só irão acontecer se no nome de Jesus a pressão, o fogo e o tempo forem respeitadas. Amém. Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor olha para nós e enxerga aquilo que somente você pode, e que não nos dispensa pela má qualidade da matéria-prima que somos. Pelo contrário, o Senhor nos usa, nos aproveita para a glória do teu nome. Mas entendemos, Senhor, que nada é tão simples como parece. Os processos são necessários. Os processos são obrigatórios para que então sejamos exatamente aqueles que o Senhor planejou. Para que quando o Senhor nos encher, o vaso não quebre, não dê problema ou tente absorver uma glória que não é sua, mas para que o teu nome apareça, que o teu nome seja glorificado. Completa a tua obra em nós, Jesus, mesmo que doa, mesmo que nos incomode, mas se o teu nome for glorificado, vai valer a pena. Fala, meu lindo! Minha linda! Uau! Que alegria! Ei, lindo! Levanta a cabeça. Essa mensagem vai te primeiro incomodar, vai colocar o dedinho na ferida, mas depois vai curar você. Vai te provocar, mas vai te direcionar. Então, meu lindo, eu não sei qual é a fase, eu não sei qual é a estação que você se encontra. Mesmo que não seja a melhor, permaneça aqui, porque algo vai mudar dentro de você. Amém? Mas antes de ir para a mensagem, eu quero te pedir um favor muito importante. Curte o vídeo! Irmão, curte.
Curte o vídeo, dá um likezinho, joinha top, bem rapidinho, só aperta, olha, se inscreve, olha que voz gostosa. Se inscreve, um bebê falou que linda. Oi? Se inscreve, né? Se inscreve no canal do tio. Tá faltando, tá quase chegando em 10 milhões, quase. Ó, quando chegar a 10 milhões, nós vamos pegar um inscrito do canal, vamos sortear, não sei como, e vai para Israel com a gente no ano que vem. Só pra falar, se você não tiver inscrito, não vai ganhar. Isso, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem do céu pra você aqui no nosso canal, 7 horas da manhã. Vamos pro vídeo. Será que eu perdi de novo? Não. Tá aqui, assim. Ufa. Oi, tudo bem? 24 de Provérbios, versículo 10. Capítulo 24, versículo 10. E pior que eu sei de decor. Eu nem precisava. E por que eu fiz isso? Eu não sei. Não precisava ter complicado tanto a vida. Mas é só para você gravar o texto na Bíblia, no seu coração, escrever no caderno, colocar na porta da tua casa. Coloque em tudo, lindo. Os irmãos assim, pode fazer tatuagem. Tem uns irmãos que gostam de uma confusão. Pecado não é. Enche o saco de outro. Irmão, não, esses dias eu postei uma foto que eu falei assim, ele tem tatuagem. Uau. Eu imagino Deus falando pra mim, não te quero mais. Cuida da sua vida, amém? Olha, mas é só porque você nunca mais vai poder esquecer. Porque esse texto de Provérbios, pensa, Salomão foi o homem mais sábio que o mundo já conheceu. Deus deu sabedoria a ele, e a sabedoria dele deu todas as riquezas que o mundo poderia oferecer. Bom, dá para confiar nesse conselheiro, não dá? Agora, 24:10 de Provérbios diz: se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Vamos de novo. Dá para ver se você celebra. Se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Vou te falar um negócio. Eu tenho um pouco de aleatoriedade. Eu sou estranho. O meu algoritmo do Instagram é estranho. Eu tenho vergonha de abrir para as pessoas. Meu Instagram assim, se eu abrir, a pessoa diz, que isso? Cobra, gente correndo, carro pegando fogo, não tem nada a ver. E aparece uns conteúdos que parece que é do nada. Eu tava esses dias, isso é na vida, eu gosto de ver coisa aleatória. Meus filhos são exatamente igual. Gosto de coisa que não tem nada a ver. Só que isso acaba atraindo algumas coisas, você acaba conhecendo. E no meu caso, eu tenho um negócio comigo. Se eu aprendo algo que não está na Bíblia, eu tento procurar para ver se a Bíblia concorda. Por exemplo, na época da faculdade que me formei, foi direito. No segundo semestre da faculdade, eu tive encontro com Deus. Então, durante toda a faculdade, eu olhava para aquilo que eu estudava e buscava na Bíblia para ver se estava concordando. E a lei brasileira, ela tem fundamento na palavra, na Bíblia. É sobre a bênção de Deus que a nossa negócio lá foi promulgado. Esqueci o nome. Constituição. Foi lá. E isso que eu andei 5 anos na minha vida com aquele vadimeco miserável debaixo do braço. Veja, estava ali na palavra. Agora, por que eu estou dizendo isso para você? Porque nada do mundo é novidade. Tudo a Bíblia já falou primeiro. Sim ou não? Obrigado. Já está na Bíblia. Então a gente ouve, por exemplo, eu estava lendo um livro esses tempos. É um livro, não vou fazer propaganda porque eu não estou ganhando nada. E aí ele diz que Freud, disse que o homem, quando se sente amado,
se move com mais facilidade em direção ao seu futuro, ou acelera o crescimento na vida. Uau! A Bíblia diz isso muito tempo antes. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se o problema é se sentir amado, você não depende do amor de ninguém. Existe um amor do céu, que entregou o Filho dele para morrer no seu lugar, para que você pudesse ter vida e vida com abundância. Ou seja, se o nosso problema é carência, a Bíblia supre a carência. Se o nosso problema é visão, a Bíblia supre a visão. Se o nosso problema é propósito, a Bíblia nos dá um propósito, entende? Agora, eu achei interessante. A gente está uma geração que a gente fala umas coisas meio esotéricas, meio assim, de vez meio estranhas, às vezes, não fala? Ai, que energia. As pessoas falam para mim: nossa, que energia boa você tem. Uau, uma Celeste. Eu sei que eu preciso amadurecer algumas coisas, mas eu acho engraçado. Nossa, você tem uma áurea, uma energia, que energia boa. Antes eu ficava assim: não, é presença de Deus, não é energia. Mas eu descobri que o ser humano tem energia mesmo. A gente emite uma frequência em hertz que é possível perceber. As pessoas percebem como a gente está, o que a gente está escondendo aqui dentro. Isso é a ciência que diz. Mas olha que engraçado. A gente sempre vai desconfiar, que a gente fica assim: nossa, que absurdo, que negócio é esse? Porque mexe com a gente. E aí eu fui estudar. Aí descobri uma tal de tabela do Dr. David Hawkins, que fala sobre a frequência energética que a gente emite e tal. Eu sei que fica meio estranho, você vai para umas coisas meio louca também. Aí é o tal da lei da atração, aquilo que você deseja, tal, não sei o quê. E aí você também fica meio perturbadinho também, não dá para acreditar em tudo. Mas eu achei interessante. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, peraí, o que eu sinto aqui dentro, as pessoas que estão fora conseguem sentir no ar o que eu estou vivendo aqui dentro? Você já andou com gente que não precisa nem falar que você sente uma coisa ruim? A pessoa chega e você fala assim: arrepiou. Já viu? Irmão, eu tenho um sensor comigo de gente estranha, e a minha esposa tem um sensor de piriguete. É verdade. Eu tenho um sensor pra louquinho, irmão. Chegou, eu falei: ih, mentiroso. A minha esposa, ponto, chegou, irmão, pode ser bonita, feia, tanto faz. Se ela falar, é bandida. Eu tô falando sério, irmão. E até eu aprender isso, eu sofri, porque eu falava pra ela: não viaja, não tem nada a ver. Tinha. Eu tenho umas histórias, irmão, de umas perturbadinhas aí que só Jesus. Aí a gente se protege. Paula vê todo o direct, eu nem... Tá lá, Paula vê tudo, WhatsApp, confusão, tudo. Justamente pra, assim, evitar os B.O. da vida, né? Mas é o sensor dela. Irmão, é impressionante. Ela sente. Deixa, eu não vou dar mais detalhe. Mas Deus já me livrou de uns laços através dessa menina, irmão. Vou te contar. Agora, veja, se a gente emite algo que a gente tenta esconder, significa que as pessoas sentem as nossas inclinações. Agora, como disse no começo, nada é novo, tudo está na palavra. Quando eu li esse texto, eu não precisei nem voltar na tabela de David Hawkins. Eu fiquei no texto de Provérbios. E aí você vai vendo a sequência. E o que ele vai dizer é: o que você pensa sobre como vai se dar a batalha determina como ela vai terminar. Eu vou ser mais claro com você. Olha o que a Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Ou seja, ele está dizendo que o que eu penso determina a força que eu utilizo. Ou seja, nossa maior arma não está na mão, está na mente. Oh, meu Deus do céu. Os irmãos da energia, celebra comigo. Não está na mão, está na mente. Não, eu vou melhorar para os irmãos do Glória a Deus então. Melhorei para os irmãos da energia, eu vou melhorar para os irmãos do Glória a Deus.
Veja, se o maior poder nosso não está na força do braço, mas na mente, a Bíblia diz que quando o Senhor governa a nossa alma, o que sai da nossa boca, que jorra do nosso coração, é doce e aprazível, porque a Bíblia diz: do coração do homem são as saídas da vida. Só que quando a Bíblia fala coração, a Bíblia está falando de mente. Portanto, se tem o Senhor comigo, minha perspectiva é completamente diferente das dos outros. Eu até acho estranho que a nossa geração não reproduz muito isso, mas a geração de anterior, dos cristãos que antecederam a gente, eles tinham uma fé pública muito mais declarada. Eles tinham mais coragem de declarar o que criam, sabe? Eles falavam mais, eles apanhavam mais por conta do evangelho, eles defendiam mais. A nossa geração parece que está mais amena. A gente fala muito, a gente tem muito medo por causa do politicamente correto, de falar demais e perder o lugar de fala. A gente tem muito isso. Mas veja, se somos o que cremos, determinamos o que vamos viver. Mas veja, não vou falar da energia da tabela do David Hawkins. Vou falar sobre o que a gente acredita em Cristo que podemos viver. Sabe qual é o nosso maior problema? É que quando vem a circunstância difícil, a gente trava e a gente não consegue crer que Deus pode fazer alguma coisa. Quando o desafio é grande demais, a gente bloqueia, a gente paralisa, e a palavra que sai da nossa boca é: eu não vou conseguir, não vai dar certo, não é para mim, tem gente melhor. Ou seja, é o que a Bíblia está dizendo: se você se mostra frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Ou seja, se você crê que você não consegue, você não vai conseguir. Agora, se o problema é a nossa mentalidade, como que eu faço para recuperar isso? Como que eu faço para alterar essa frequência então que eu emito? E aí eu vou te falar, lindo: pensamento baseado na palavra. Meu Deus, muito obrigado, irmão, pelo apoio. Meu Deus do céu, pensamento baseado na palavra. Você não se move mais porque dizem, você move pelo que a palavra diz. Você não se move mais pelo que criticam, você se move pelo propósito que Deus te deu. Você não se baseia mais na expectativa humana, você se baseia na promessa que Deus tem sobre você, entende? A perspectiva é outra, a fé é outra, a esperança é outra. Aonde todo mundo não enxerga o fim, você encontra um caminho para percorrer. É o tal aquele negócio de que o esperto, no dia que todo mundo chora, começa a vender lenço. A nossa visão muda. E eu vou te falar que isso é interessante. Quando a gente muda a mentalidade e a gente deixa a mentalidade de Cristo nos governar, na presença dos nossos inimigos, a nossa ousadia é diferente. Nos dias difíceis, a nossa ousadia é diferente, a nossa reação é diferente. Então, se sem essa mentalidade somos fracos, acovardados, quando Ele entra e domina o nosso coração, automaticamente a postura muda, as decisões mudam. Isso é tão poderoso que tem o poder para mudar a sua vida, tanto que você não acredita. Quando nós declaramos o que cremos em Cristo Jesus com a nossa boca, começamos a ver com os nossos olhos o agir e o favor do Senhor em nossa direção. Então, veja, quando eu fiquei nisso, eu larguei a teoria de Hawkins e comecei a paralisar na palavra. E eu fui procurar histórias que demonstravam a mentalidade antes da batalha. Entende? Aí eu encontrei Davi. É maneiro demais. Davi olhou um gigante. Todo mundo diz o quê? Não vai. Ó céu, ó vida, ó azar, é grande demais. Davi falou: eu vou. Só que Davi era pequenininho, Davi era um garoto, mas Davi tinha uma visão positiva, baseada na palavra, que ninguém do exército hebreu tinha. O gigante ficou 40 dias desafiando, e no dia que o garoto chegou, ele olhou e falou assim: eu dou-lhe um pau nesse cara.
Vamos melhorar. Irmão, acorda comigo. Todo mundo diz não dá. Quem é cheio do Espírito Santo, quem carrega um pensamento baseado na palavra, diz dá pra fazer. A gente consegue. Agora, a parada é que quando a crise chega, é que esse teste acontece. A gente não sabe o tamanho da fé até o gigante chegar na história. A gente não sabe a capacidade que a gente carrega até a gente vencer uma batalha. A gente não sabe a coragem que a gente nutre até o ladrão entrar dentro da nossa casa, até alguém tocar no que a gente ama. Só que olha o que a Bíblia diz: se o que antecede a batalha te torna frouxo, o dia da batalha a tua força é pequena. Agora, se o contrário se torna verdadeiro, se você se mostrar forte, quem passa medo é quem te desafia. Irmão, eu vou ser mais claro e vai parecer estranho. Eu vou dar um conselho. Eu vou te ensinar Não, peraí. Como que eu posso dizer isso pra você? Eu vou te ensinar a enganar o inimigo. Não, peraí. Irmão, se eu fosse você, eu ficava agora. Como é que eu engano o inimigo? Você engana assim, ó. Pau tá torando, o gigante se levantou, todo mundo tá, oh meu Deus. Você por dentro tá, oh meu Deus. Por fora, eu vou dar-lhe um pau nesse gigante, ele não vai aguentar um segundo comigo, eu vou vencer, Deus é comigo. Irmão, até o gigante olha e fala: caraca, esse homem é sinistro. Envergonhar o inimigo é olhar na cara do teu inimigo, na cara da tua circunstância difícil, do problema que te persegue, mesmo que por dentro você esteja morrendo de medo. A sua boca declara o que você crê, não o que você enxerga. Então, se a realidade diz você vai perder, a fé diz eu vou ganhar. Em nome de Jesus, essa circunstância não vai me parar. Veio para fazer você baixar a cabeça, mas você levanta a cabeça. Você faz postura de quem sabe que o Deus de Israel está com você e nada você precisa temer. Bom, eu preciso da história. Eu vi que vocês não acreditaram muito. Vocês ficaram assim: será? Não tenho eu te ordenado ser forte e corajoso? Não, peraí, irmão. Deus está falando com Josué aqui. Esse texto é quando Josué recebe o cajado de Moisés. Moisés era o homem que ia libertar o povo de Israel. Não conseguiu. Chegou um determinado momento que Deus disse: não vai entrar ninguém, não vai entrar você, vai entrar só os filhos dessa geração quando o último dela se for. Sobrou Josué e Caleb, lembra? Josué e Caleb foi com os espias, viram a terra, aquela coisa toda que você sabe. Só que ele era um servo, ele não era o dono da parada toda. Ele não era o sacerdote, ele não era a pessoa da missão. Ele foi chamado no 45 do segundo tempo para entrar e tinha que fazer o gol do campeonato. Quando Deus chama ele, Deus diz: agora é você que vai levar o povo para a terra prometida. É você que vai levar. Agora, quando ele fala isso, eu imagino que a cara do Josué vai ser: mas eu sou o Moisés, que é o Moisés não conseguiu. Como que eu vou conseguir? Aí Deus diz para ele: seja forte e corajoso. Veja, não, peraí, Deus não está falando que ele vai abençoar o Josué. Ele está falando: é para você ser forte. Você precisa ser corajoso. Senão eu não vou conseguir fazer. Entende? O que o David Hawkins falou anos e milhares de anos depois, Deus já tinha falado para Josué: ô Josué, acredita que eu estou contigo. Meu Deus. Ô Josué, levanta a cabeça, rapaz. Seja forte, corajoso. Eu vou falar até você ficar feliz. Seja forte, corajoso. Não importa a circunstância. Seja forte, corajoso. Aí calma. Não empolga não. Aí ele diz: nem fique desanimado. Meu irmão, peraí. Você tem uma missão gigante, você tem um bando de louquinhos que você tem que atravessar
para a terra prometida. O caminho não é fácil. Você não era o dono da missão, veio para você, caiu no colo uma bomba gigante de um povo revoltado que se virava contra o Senhor toda hora. E agora você, o estagiário da parada toda, vai ter que levar todo mundo. Irmão, é tipo o tio da van. Quando as crianças vão entrando, tu fala assim: eita Jesus da minha vida, por que eu escolhi isso para fazer? Cada um de um jeito, cada um pensa de uma forma. Se deixar, pula da janela do ônibus. Irmão, eu estou imaginando o Josué, a cara do Josué faz que Deus fale para ele: ei Josué, escuta o que eu vou te falar. Primeiro, seja forte. Segundo, seja corajoso. Terceiro, não desanima. Eita, gostei dessa. Vai lá e arrasa. Muito bom. O ser humano precisa ser estudado. Isso não está na Bíblia. A gente que inventou. Desce e arrasa. Irmão, agora, veja, se você tem medo, se você não acredita que Deus pode, se a tua fé não é suficiente, a tua força no dia da batalha será pequena. Você não vai conseguir, você não vai conseguir. Agora, quando você ouve o Senhor está dizendo: ei, seja forte, corajoso, não desanima. Aí ele diz: e eu, o Senhor, te ajudarei. Você entendeu? A ajuda só vem depois que a postura muda. Deus não dá para o fraco. Deus não dá para o covarde. Deus não faz pelo injusto. Deus não faz. É ruim falar, mas os covardes, a Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus. É o que a Bíblia diz, não sou eu que estou falando. Os covardes não herdarão. Então, lindo, não há escapatória para você. É o que a palavra diz. Eu só vou fazer se a tua postura mudar. Então, meu lindo, você quer viver o milagre do Senhor? Você quer ver o agir de Deus na sua história? Você quer que Ele entre na circunstância? O conselho dele é importante para você entender. Ele só entra quando a sua postura de crer e vivenciar com a palavra muda. Então, se você é covarde, se você não acredita, se você não se joga de verdade, o milagre não vai chegar. Agora escute, Deus está dizendo para o Josué: Josué, a tua postura muda e eu entro na história. Eu vou ler para você nunca mais esquecer. Então o Senhor disse para Josué: seja forte, corajoso, não tenha medo, não desanime, pois eu, o Senhor, serei com você por onde quer que você for. Não tenha medo, não desanima. Creia com todo o teu coração que o Senhor vai entrar na briga por você. Levanta a cabeça, confia que o Deus que te chamou é poderoso para fazer muito além do que você pode pensar ou imaginar. E o favor do Senhor vai se derramar sobre você. E o gigante que parecia grande demais vai cair ao chão, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Irmão, o mundo vai chamar isso de visão positiva. O mundo vai chamar isso de pensamento positivo. Mas nós não chamamos de frequência, não chamamos de pensamento positivo, nós chamamos de fé. Eu vou reproduzir o que alguém daqui gritou: dá o passo. E ele coloca o chão. Não, eu vou... Eu vou te contar uma coisa e eu termino. A fé faz a gente fazer loucura. A fé
ela às vezes nos expõe a vergonha, porque a gente se move numa direção que não faz sentido para a maioria dos que nos enxergam às vezes. Mas quem tem fé tem uma visão que transcende o natural do ser humano. Então quem tem fé ora sobre coisas que nem sabe se um dia vai viver. Por exemplo, minha esposa, quando eu casei com ela, ela dizia para mim: o meu maior sonho é ser mãe. Eu morria de medo, irmão, de não conseguir. Morria de medo. Mas quando o Senhor me fez entender que Ele era comigo, eu não orava mais para que eu tivesse, eu orava para que o Senhor abençoasse os meus filhos que iriam nascer. Não, você não entendeu, vou melhorar. Eu não orava para que o milagre acontecesse. Eu cria tanto que o milagre iria acontecer, que eu já orava pelo futuro dos meus filhos, já orava pelas noras, já orava pelo... Não, eu já orava. Eu vou falar uma parada para você. Eu e minha esposa, a gente foi morar numa kitnet quando casou, mas nós íamos nos apartamentos de rico da cidade. Verdade, nós ia lá, minha esposa entrava, ela tem cara de rica, ela pagava a conta. Ela entrava nos apartamentos e eu entrava atrás dela. Eu não entendia a postura dela, mas ela entrava no apartamento, o cara mostrava aqui, ó, esse apartamento top. Daí ela dizia: ih, essa parede aqui eu acho que eu quebro. E, mano, não tinha dinheiro para pagar a porta do apartamento, ela estava quebrando a parede do apartamento. E aquilo me confundia. Eu dizia para ela: amor, como assim? Ela dizia: eu creio que um dia Deus vai nos dar, a gente vai morar num lugar maravilhoso. Eu creio. Parece loucura, mas veja, aquilo que você crê e declara com fé não é a energia que atrai, é o favor do Senhor que se derrama sobre você. Então, meu lindo, ficar de cabeça baixa não resolve. Peraí, confundi, vou melhorar. Ficar de cabeça baixa não resolve o problema de ninguém. Desistir não muda a vida de ninguém. Parar no meio do caminho não muda a circunstância que você está. Tentar retroceder não muda a distância que você se encontra. Agora, quando mudamos a mentalidade que carregamos, absorvemos a identidade de Cristo que está em nós, a gente não volta, a gente não para, a gente não desiste, há sangue no olho, e aquilo que deveria vir para nos destruir, a gente acaba assustando. Porque tudo está contra, a gente está dizendo: eu vou vencer, o Senhor é comigo, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Irmão, o inimigo fica confuso, fica tonto na nossa frente. Cara, eu não estou entendendo nada. Olha o tamanho da confusão, e ele está aí crendo, declarando. Ele vai viver coisas sobrenaturais, porque aquilo que ele crê, o Senhor é poderoso para fazer muito mais. Você está entendendo? Agora, a postura vem antes do milagre. A história que eu vou falar para você é: um dia, eu e minha esposa, a gente parou na frente de um apartamento pequenininho, de 40 metros quadrados, que estava na planta e tinha uma placa: em breve empreendimento e tal. Parou eu, minha esposa, um amigo com a futura esposa dele. Nós paramos na frente e falamos assim: vamos orar. Eu creio que um dia a gente vai morar nesse lugar. Eu e minha esposa, 2 meninos. Levantamos as mãos, não conhecia o nome da rua, não sabia direito o endereço. Passamos por um acaso. Levantamos a mão e começamos: Jesus, nós cremos que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Nós cremos que um dia o Senhor vai nos dar esse lugar. Jesus, eu quero morar aqui, Senhor. Eu achei maneiro a rua, eu gostei do lugar. Senhor, eu posso pagar essa conta, eu acredito que eu consigo. Então, Jesus, faz um milagre. Aí, olha só, tinha um telefone, peguei o telefone no outro dia e liguei. Liguei para a corretora. O nome dela é Raquel. Ô Raquel, se estiver me ouvindo, liguei para Raquel. Oi, Raquel, tudo bem? A Raquel falou para mim: quanto você ganha? Aí eu falei: o que tá rendendo, irmão? Ela falou: oi, registrada? Não. Tem conta? Tenho. Não tem nada lá, não. Eu falei a minha realidade para ela. Daí ela falou assim para mim: infelizmente você não tem capacidade de comprar esse apartamento, não vai aprovar o seu nome. Mas ela não tentou. Ela só disse que não ia dar. Ela ouviu e falou: não vai dar. Eu falei: então tá bom, Raquel, beijo, me liga. Mas eu fiz uma oração.
eu declarei algo no mundo espiritual. E o tempo passou, 3 meses se passaram. Um belo dia, fui tomar café, comer um sorvete. Pro apartamento eu não tinha dinheiro, mas pro sorvete, 2 bolinhas. Tô tomando sorvete e o rapaz, o Rock, falou pra mim: comprei um apartamento na rua Valdomiro José Borges, número 1219. Eu não sabia onde era. E era o lugar que eu tinha orado, na frente. E ele falou assim, e o corretor que me atendeu falou que aquele que eu indicar, eu ganho R$400 de comissão. Era grande o valor do apartamento. E ele falou assim, e quem dá o nome do apartamento foi escolhido vai ganhar mais R$200. Irmão, a calça de adolescente é mais de R$300. Só quem é velho pegou a referência, perdão. Aí ele falou assim, o nome do corretor é Aranda. Oi, Aranda. Foi eu que te liguei. Liguei pro Aranda, falei, ô Aranda, tudo bem? Tô com meu amigo aqui, ele falou do apartamento que comprou e eu queria ver se eu consigo comprar esse apartamento também. Ele falou, como que é a tua situação? Daí eu falei pra ele, isso. Aí ele falou assim, rapaz, é difícil, mas a gente vai conseguir. Irmão, mas eu não sabia onde era o apartamento ainda. Eu tava comprando sem ver. O que passava eu ia comprar. O que desce, irmão, o que desce. Eu ia comprar o que desce. Mas o quê? Ele pediu meus dados, passou a minha ficha, irmão. Ligou pra mim e falou assim, rapaz, passou. Aí eu falei, onde fica o apartamento? Valdomiro José Borges, número 1219, bloco 4, apartamento 301. Aí eu fui lá na frente, peguei o GPS. Lembra aquele GPS que era da Foston, né? O rico tinha Tonton, o pobre tinha Foston. Coloquei. Irmão, quando eu entrei na rua, eu falei pra minha mulher, minha esposa, a gente já passou aqui, não passou? Ela falou, já passamos. E aí, irmão, quando eu cheguei no endereço, era na frente da placa que eu havia orado 3 meses antes. Ei, não foi a energia, foi a palavra de Deus liberada sobre mim através da fé exercitada. Morei no apartamento, vendi o apartamento. Deus mudou a nossa vida. E o apartamento que a minha esposa entrava para ver, para derrubar a parede, a gente conseguiu morar num desse também. Irmão, tudo aquilo que a tua fé alcança, em nome de Jesus, você vai viver. Porque se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Fala para quem está perto de você, levanta a cabeça. Não é sobre a tua energia, é sobre a presença de Deus que está em você. Você é limitado, Ele é ilimitado. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque a tua fé, a tua palavra aumenta a nossa fé e faz nós levantarmos os nossos olhos e ver além de tudo aquilo que um dia sonhamos. Senhor, encoraja-nos. Senhor, nos envia para circunstâncias desafiadoras, mas que glorifiquem o teu nome e nos leve para novos níveis da nossa história. Deus, no nome de Jesus, nós queremos viver o sobrenatural. Nós não queremos viver uma vida ordinária, nós queremos viver uma vida extraordinária, Jesus. Uma vida cheia da tua presença, uma vida cheia de milagres, de testemunhos para contar. Deus, em nome de Jesus, nós cremos e declaramos, em nome de Jesus, amém.
querido! Minha linda! Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou apaixonado por pregar o Evangelho. É a melhor coisa da minha vida. Nada se compara. Para mim os segundos, sabe, voam, os minutos voam, as horas voam. Mas eu vou confessar que fica mais fácil pregar quando tem muita gente querendo ouvir. Obrigado. A animação de vocês me dá mais ânimo. Pena que eu não consigo sentir quem está em casa agora aqui junto com a gente. Mas aqui, irmão, esses irmãos é tudo escandaloso. O povo de São Paulo é tudo bocudo, tudo... Mas... Vou dar uma indireta. Mas você que está na sua casa pode ser uma pessoa também que grite. Como gritar? No comentário. Você pode comentar, curte o vídeo. Porque o YouTube não ouve a mensagem, mas quando ele vê que as pessoas comentam, compartilham, ele diz: nossa, deve ser bom. E manda para mais gente. Então curte, compartilha, comenta, manda para os irmãos. E se você ainda não é inscrito, nem que seja por pena. Não, vou por pena. Vai por pena mesmo. Sou bem humilde contando um negócio desse. Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem do Senhor Jesus para você aqui nesse canal. Vamos pro vídeo?